Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Agora o estudo número 89, né? E aqui nós vamos estamos aqui no capítulo Emancipação da Alma e vamos entrar no subtítulo Sonambulismo. Começamos então na questão número 425, que Kardec faz a seguinte pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? E o espírito dá a seguinte resposta: é uma independência da alma mais completa que no sonho. E nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores, ou seja, os órgãos não estão comunicando as impressões do plano material para ele. Este estado se manifesta sobretudo durante o sono e é o mesmo em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve então de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas e, frequentemente, sem nexo e sem alguma razão de ser aparente, misturadas, que são vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos, quais se conserva a memória, não têm mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente porque ocorre que eles são uma consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então ele explica aqui que quando as pessoas estão em estado de sonambulismo, na verdade é o seu próprio espírito que está em comunicação com o seu corpo, o seu eu superior, digamos assim, o seu eu espiritual, tá? Que não é o eu filtrado, digamos assim, pela sua personalidade na Terra, por quem ele é, mas sim aquele que alcança a memória de diversas encarnações. Nos sonhos, existem certos aspectos que ficam bloqueados, como por exemplo áreas da memória. Então por isso que quando nós acordamos e lembramos, essas memórias podem ser falhas, podem ser confusas, podem se misturar com situações do nosso dia a dia, ou como ele falou aqui, com acontecimentos de uma vida anterior, ou até uma espécie de intuição do futuro. Tá? Questão número 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? E ele responde: é a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Vejam bem, quando ele falou aqui de sonambulismo chamado magnético, pelo que no meu entender, aqui ele está falando de hipnose. Quando uma pessoa hipnotiza a outra de forma a deixar ela num estado alterado de consciência, ele chama aqui de sonambulismo magnético, tá? E aí o natural é aquele que quando o nosso corpo está, digamos, no limiar de se adormecer, né? No número 427, qual a natureza do agente chamado fluido magnético? E ele diz: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Tá? Então, muito se falou do magnetismo, né, das capacidades magnéticas, das experiências de Mesmer, né, de Franz Anton Mesmer. E ele diz aqui, explica que são variações. Né? Questão 428.
Qual é a causa da clarividência sonambúlica? É estado de ter clarividência enquanto sonâmbulo. E ele explica aqui, ó, já o dissemos, é a alma que vê, não são os olhos. 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Ou seja, através de parede, né? Através de uma mesa, ver o que tem dentro de uma gaveta. Né? E ele diz aqui que não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós inteiramente dentro da matéria não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, mas se vós o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê. É um conceito bem curioso, né? Um conceito bem curioso, que nós não enxergamos pelos nossos olhos materiais. O olho material é um veículo do nosso cérebro, que é um interpretador da relação corpo com o espírito. Tá? Mas quem enxerga é o espírito. Até existem experimentos, se eu não estou enganado, num documentário chamado Super-Humanos, que eu não sei se é no Netflix ou no Amazon Prime que tem agora, né? Que fala de um experimento que tem na Europa de pessoas que enxergam com vendas. Eles leem, eles andam de bicicleta, crianças, adultos, gente que tem problema de visão e passou a ler sem enxergar com os olhos. Uma situação muito curiosa. É só vocês vendo o documentário mesmo para entender os experimentos científicos e ver como eles comprovam que as pessoas enxergam sem os olhos. Tá? É bem curioso. Até a gente fica meio que duvidando. Né? Questão 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? E ele diz aqui, primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade por um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então ele explica que mesmo o espírito, estando em contato com o seu eu superior, ainda assim ele está encarnado. Ainda assim ele tem limitações. E ainda assim, sendo um espírito ligado com o seu eu superior, não lhe é dado saber tudo. Ele não pode saber de todas as coisas. Por exemplo, se ele quiser com a mente dele saber como os espíritos são criados, de onde vem Deus, né? Quando que a Terra, quando que o universo que ele conhece nasceu, são coisas que estão além do nosso entendimento nesse momento. Então, não são todos os espíritos que têm esse acesso à informação, tá? E ainda assim ele lida aqui com as suas situações, seus preconceitos, os seus erros atuais. Então ele pode até ser confundido em suas visões. Então vejam que existem muitos aspectos para se compreender. Então, meus amigos, vamos ficar por aqui nesse estudo do Livro dos Espíritos. No próximo nós vamos continuar aí na questão número 431 no nosso vídeo número 90. Olha só, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.